Aleluia. Graça e paz, irmãos. Você está bem? Você está pronto para receber mais uma porção da palavra do Senhor? Aleluia. Que bênção, né? Esse momento de oração. Nossa, que derramamento na presença do Senhor. Obrigado, louvor. Sabe, queridos, o Espírito Santo nesses últimos dias vai nos levar a esse clamor mesmo, sabe? De rendição ao Senhor, de uma conexão mais profunda com o Espírito Santo, de orar à vontade do Senhor, de orar à vontade de Deus. E eu acredito que Miguel, semana passada, já sinalizou que o tema desse mês, né, será como ser guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. E todo crente, amados, precisa saber um pouco sobre isso, né? Todo crente precisa entender. Eu só vou dar uma viradinha. Todo crente precisa entender que andar no Espírito é primordial para nós termos uma vida conectada com o Senhor. Amém? Então eu acredito que falar sobre o Espírito Santo é muito bom. Aleluia, amém? Nunca é comum falar sobre ele, nunca é comum nós estarmos em um culto como esse. Sabe, queridos, o Senhor tem nos chamado a esse lugar do extraordinário. O Lu falou e só confirmou algumas palavras em meu coração. Irmãos, nós não devemos mais viver como se fosse comum estar na presença do Senhor. Estar em um culto como esse não deve ser comum, não pode ser comum em nossas vidas. Eu vou apenas para mais um culto, vou para a igreja hoje, faz tempo que eu não vou. Não, queridos, a presença do Senhor deve queimar em nosso coração. Estar na presença do Senhor deve ser a primeira coisa ao acordar, que vem ao nosso pensamento. Tem uma música de Diante do Trono que diz que o primeiro pensamento pela manhã seja chamado teu nome, Jesus. Irmãos, isso deve queimar em nosso coração com muita força. Amém? E sabe, o Senhor também quer nos tirar desse lugar em que nós só sabemos a teoria. Nós lemos. Quantos aqui já fizeram rema? Levanta a sua mão. Quantos aqui já mergulharam tanto na palavra do Senhor, na leitura da Bíblia? Mas sabe, queridos, o Senhor quer nos tirar da parte teórica. E Ele falou comigo sobre isso. Como ser guiado por esse Espírito, como entender o que Deus quer que façamos, como ser direcionado, fazer as coisas como o Espírito Santo quer que façamos. Né? Você pode dizer, mas como é que eu reconheço essa voz? Nós vamos entender justamente isso. Porque você já passou por algum momento que disse assim, não, isso só pode ser coisa da minha cabeça. Várias vezes, irmãos, eu estava nessa... Será que foi o Espírito Santo mesmo que falou? Mas, amados, nessa noite nós vamos entender um pouco mais, a reconhecer a voz do Senhor, amém? A voz do Espírito Santo. E eu queria começar a falar um pouco sobre a nossa estrutura como homem, né? Como espírito, alma e corpo. Quem já ouviu a frase mais famosa desse assunto? Eu sou um espírito, tenho uma alma e habito em um corpo. Então Deus é tão perfeito, queridos, que Ele nos fez tão semelhante a Ele, que nós somos um ser tríplice também. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Amém? Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vocês podem colocar aí que a gente vai acompanhando. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5, 23. Deixa eu só abrir aqui. Vamos lá. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, ler novamente. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Você entende, queridos? Tudo é tudo. A gente já recebeu essa revelação, amém? Tudo é tudo. E todo o vosso espírito, e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que texto poderoso, irmãos. Esse texto diz
claramente sobre o que nós acabamos de falar, que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. E às vezes as pessoas podem não entender, mas como eles dizem que ouvem o Espírito Santo, mas que voz é essa? Eu não consigo ouvir, irmãos, porque quem não aceitou Jesus, quem não confessou Jesus como Senhor e Salvador, não pode ter essa conexão que nós temos. Porque uma vez que o nosso espírito foi recriado em Jesus, quando aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, Ele passa a habitar dentro de nós. Amém? E a partir desse momento, nós passamos a ser guiados pelo Espírito de Deus. Irmãos, isso é um privilégio muito grande. Isso não deve ser comum para nós. Ah, mas tudo bem, o Espírito Santo mora em mim. Não, irmãos. Existe um poder extraordinário habitando dentro de nós. Jesus poderia ter dito, eu já fiz a minha parte. Eles agora que façam a deles. Não, irmãos. Ele disse, eu enviarei outro Consolador, semelhante a mim. Você entende isso, querido? Você pode entender. Eu disse, Deus, não é, só Deus para fazer isso. Só Deus para fazer isso, porque, irmão, Jesus já foi tão bom. E Ele nos amou de uma forma tão grande que foi além da salvação. Porque Ele poderia ter dito, eu já salvei eles, já derramei o meu sangue por eles. Então, a partir de agora, eles vão seguir adiante. Não, queridos, Ele disse, eu enviarei outro Consolador. Sabe que o nível não desceu? O nível do Espírito Santo é o mesmo nível de Jesus, é o Espírito de Deus habitando dentro de mim e de você, querido. Aleluia! Não é qualquer coisa, não é algo comum, é algo extraordinário, como somos nós. E mesmo assim, somos feituras dele. Tudo que Deus faz é maravilhoso. Então, irmãos, pensa comigo. Deus, Ele tem um nível tão top de excelência, que Ele nos deu o seu melhor. Tanto em Jesus, como no Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, o nosso espírito recriado tem uma conexão poderosa com o Senhor. A nossa alma, que são as nossas emoções, a nossa parte intelectual. Deus disse também, eu vou fazer algo por eles também. Tá, o teu espírito já está salvo. O que mais poderia acontecer? O Senhor deixou a sua palavra para que nós pudéssemos renovar a nossa mente, renovar a nossa alma. Ele poderia ter dito, não, o Espírito está bom. Já mandei o Espírito Santo, Espírito recriado, Espírito conectado com o meu Espírito. Agora vou deixar a alma deles aí. Não, queridos, Ele se preocupou com a sua alma também. Aleluia, você pode dizer amém? Então, Ele se preocupou para que a nossa mente fosse renovada dia após dia, porque Ele sabia que se não houvesse um fundamento, uma palavra, para nós renovarmos a nossa mente, nós não estaríamos aqui. Amém? Porque nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, o plano de Deus perfeito foi cuidar do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Porque até do corpo Ele se preocupou. Porque Ele disse que no grande dia nós seríamos os que morreram, ressuscitarão primeiro, e os demais serão arrebatados, corpo glorificado, corpo transformado. Glória a Deus, Senhor. Obrigado. Amém, queridos? Já se preocupou com isso também. Que o seu corpo fosse glorificado no grande dia do Senhor. Então diga glória a Deus. O Senhor se preocupa com tudo, queridos, ao nosso respeito. Aleluia. Então, o homem é um espírito, esse que tem o contato com o mundo espiritual. O homem possui uma alma. Ele tem contato com o mundo intelectual e emocional. E o homem que habita em um corpo, ele tem contato com o mundo físico. Sabe, queridos, e às vezes a gente pode perguntar, mas o que eu vou fazer para reconhecer essa voz, para ser guiado pelo Espírito de Deus? Afinar o nosso espírito, querido. Conhecer a verdade. E ter a grande esperança que um dia nós iremos nos encontrar com Ele. E às vezes, quantas vezes eu me questionei, Senhor, é a tua voz mesmo? Mas sabe, queridos, como nós vamos reconhecer a voz do Senhor? Tendo intimidade com Ele. Conhecendo a sua palavra, mergulhando na sua palavra, orando em outras línguas. Isso é muito importante, irmãos, porque nós estamos orando o idioma celestial. Crente que não ora em outras línguas, ele não tem força para prosseguir. Pode ter certeza.
Porque, queridos, esse é o nosso idioma com o Pai. Você, para chegar em outro país, você precisa saber pelo menos, né? Vamos dizer, dos Estados Unidos. Pelo menos o básico. Então, para conhecer a Deus, nós precisamos nos conectar, irmãos. Nós precisamos orar em outras línguas. Isso é uma besteira. Olha, eu não sinto nada quando eu estou orando em línguas. Mas, irmãos, não é pelo que sentimos, é pelo que cremos. Você já está calejado de saber isso. A nossa vida não é uma vida normal. A nossa vida é uma vida espiritual. É uma vida guiada pelo Espírito de Deus. Amém? Então, o homem é um ser espiritual, a semelhança do Pai. Nós sabemos que lá em Gênesis 1, 26, 27, Deus fala sobre a criação do homem. O quão detalhista Deus foi. Olha para a pessoa que está do seu lado. Irmãos, ela é a obra perfeita de Deus. Você é a obra perfeita de Deus. Não ri. Não ri do seu irmão. Então, nós somos a obra perfeita de Deus, irmãos. Então, Deus, com muitos detalhes, Ele nos formou. E Ele colocou a sua identidade em nós. Então, nós não somos qualquer pessoa. Primeiro que você é filho de Deus. Deus te criou como Ele é. Soprou o fôlego de vida em nós. Amém? Nós somos de uma descendência santa. Amém? Aleluia! Então, o homem interior é o verdadeiro homem. É isso que nós vamos entender. Eu quis pegar mesmo a base, né? A base da base, para a gente começar a entender quem nós somos em Cristo e por que nós somos guiados pelo Espírito dele. Então, em 2 Coríntios, você pode abrir aí a sua Bíblia. 2 Coríntios 4,16. Eu vou esperar os meninos colocarem aí, porque essa versão é... Coloca a ARA, por favor. A-R-A, por favor, Natan. Aleluia. Esse texto é maravilhoso, irmãos. Nós vamos ler. 2 Coríntios 4,16. Nós estamos aqui para aprender, amém? Aleluia. Não? Então eu vou ler aqui. 4,16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Então, nós temos um homem interior e temos um homem exterior. Então, pelo homem interior, nós temos essa conexão com o Espírito Santo de Deus. Amém? Nós ouvimos as instruções, nós ouvimos o que Ele quer que nós façamos. E eu lembro, irmãos, que... assim que Ana nasceu, Natália estava na maternidade e tinha muitos bebês, né? No mesmo quarto. E muitos bebês chorando ao mesmo tempo. E mãe falou para ela, olha, Ana está chorando. Ela fez, tá, não. Esse choro não é da minha filha, não. E realmente não era dela. Eu disse, uau, que conexão. Sabe, queridos... O Senhor, nesses últimos dias, vai bradar com a sua voz. Nós temos que entender e ouvir a voz dele e compreender que é ele que está falando conosco. Que conexão poderosa, irmãos. A menina tinha acabado de nascer. Num quarto cheio de bebês chorando. E ela disse, não, essa não é minha filha chorando. E não era. Então, Deus vai falar com você, querido, nesses últimos dias. Reconheça a voz dele. Amém? Então, como nós entendemos e conhecemos essa voz? Com intimidade. Você sabe que quando uma mãe está gerando um bebê, são 9 meses de pura conexão. É literalmente de dentro para fora. É muita conexão envolvida. Quem é mãe sabe. Tudo que nós sentimos, tudo que nós passamos, o que nós entendemos, o que o nosso bebê está querendo, mesmo sem vê-lo, sem pegá-lo, né? É muito forte. Então, a conexão com o Espírito de Deus é dessa forma. Nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos passar tempo com ele. Você lembra quando você passava tempo com seu bebê falando para ele reconhecer a sua voz? O Espírito Santo, queridos, precisa também ouvir a nossa voz. Essa conexão, oração, leitura da palavra. Você já leu um texto e disse, uau, chegou aqui uma revelação para você. Meu Deus, eu li tanto esse texto, uau, chegou agora. Irmãos, isso é o Espírito Santo revelando as verdades. Isso é a conexão que nós temos. Porque quando eu leio, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o homem interior se desgaste.
Mesmo que o nosso homem interior se desgaste, o nosso homem interior se renova dia após dia. Amém? Que revelação poderosa, irmãos. Que revelação. Então o Espírito Santo vem nos ajudando, nos guiando em todas as coisas. Mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, o nosso espírito já foi recriado em Cristo Jesus. Uma vez que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu recebi o Espírito Santo dentro de mim. E a partir do momento que eu aceitei e confessei, o meu espírito foi recriado em Cristo Jesus. Amém? Então, a nossa alma ainda está sendo salva pela palavra do Senhor. Amém? Todos os dias. É como uma planta. Eu vou regar. Amém? Eu vou regar para que ela cresça, que seja bonita, que seja forte. Então, a palavra do Senhor vai regando, queridos, a nossa alma, dizendo: ei, alma, Lu falou também, se aquiete, você tem um Deus poderoso, porque, amados, às vezes a nossa alma está gritando mais que o nosso espírito. Amém? Você já viu aquele exemplo que colocaram dois cachorros, né, para lutar, só que fortaleceram apenas um. E o outro estava fraco. Quem venceu, irmãos? Quem estava forte. Então, se tem alguma coisa errada aí, analisa, irmão. Você pode estar dando muito pouco alimento ao seu espírito. Eu posso estar alimentando muito pouco o meu espírito e a minha carne está predominante. Mas ela não pode ser. Amém? Aleluia. E o nosso corpo será transformado no arrebatamento ou pela ressurreição. Amém? Ô Senhor, muito obrigado. Você agradece por isso não? Porque eu levo isso literalmente mesmo. Obrigada, Senhor, obrigada. Sabe, queridos, às vezes nós temos a preocupação do nosso corpo. Isso é maravilhoso. Uma boa refeição, uma boa alimentação, exercício físico. O que você puder fazer por você, glória a Deus, faça. Mas garanta que no final de tudo, o seu corpo será transformado. Porque, irmãos, a gente sabe que não adianta fazer muita coisa aqui e no grande dia não ser chamado. Amém? Então, é um equilíbrio, é algo muito equilibrado. É o espírito recriado, a alma sendo salva e o corpo que será transformado. Uau, é só Deus mesmo para fazer essas coisas. Amém? Aleluia. Então, como é que Deus ele vai nos guiar? A gente vai entender um pouco como Deus guiava o povo na antiga aliança, né? A gente sabe bem da história, a gente conhece, né? Porque a gente já estudou isso várias vezes. Mas é importante a gente relembrar as coisas, porque a palavra se renova. Amém? É sempre segurança para nós, como diz a palavra, ouvir as mesmas coisas. Amém? Então, o Espírito Santo vinha sobre os sacerdotes e eles eram ungidos para o serviço do templo e para os sacrifícios. Sobre os reis, para governar o povo, e sobre os profetas, para guiar o povo e falar em nome do Senhor. Então, hoje, nós temos um privilégio muito grande. O povo da antiga aliança, queridos, não tinha esse privilégio de ter o Espírito Santo todos os dias, todo momento, dentro deles. Então, era de vez em quando eram... que tinha todo aquele preparo para sacrifício do povo, para perdoar os pecados. Irmãos, isso é muito poderoso. Hoje nós temos realmente essa porta aberta que o Senhor abriu pelo novo e vivo caminho para nós, para que tivéssemos essa comunhão com o Senhor, para que tivéssemos o Espírito Santo sendo o nosso guia. E você concorda comigo que às vezes a gente torna isso comum? A gente torna isso comum, queridos. Como se o Espírito Santo fosse uma pessoa, que eu li isso no livro de Kenneth Hagin, nunca vou me esquecer dessa frase. Como se ele fosse uma pessoa e estivesse dentro de um cômodo dentro de nós. E quando nós precisamos, nós abrimos a porta e vamos consultar ele. Ele não é isso. Ele é o poder de Deus habitando dentro de nós. Ele é o poder de Deus manifestando as coisas, nos ensinando todas as coisas. Então, irmãos, não é quando eu acendo o meu bate-sinal que o Espírito Santo vem. Não é no meu dia pior. Não é quando eu estou na bad, né? Falar como a linguagem dos jovens. Não sei nem se vocês falam isso mais. Está tudo tão atual, né? Mas às vezes as pessoas estão ligando lá. Espírito Santo, socorro. Não, irmãos.
Ele está dentro de você constantemente, todos os dias, todo momento. Claro que ele não é um escape, ele não é, eu só vou quando eu estou precisando. Não, eu reconheço ele pela manhã, à tarde, à noite, no meu levantar, no meu deitar, no meu problema, na minha alegria. Eu reconheço ele em todos os momentos e eu sei que no dia mau, ele vai me ajudar. Como no dia que ele precisar me livrar, ele vai me ajudar também, dizer, você não vai por esse caminho. Você não pode se associar a esse tipo de pessoa. Você não pode namorar com esse tipo de pessoa. Você não pode vestir esse tipo de roupa. A gente estava em casa e eu já estava arrumada da parte de baixo, né? E já estava arrumada. Aí, ainda com a parte de cima, eu não tinha colocado a blusa. Aí Vinícius fez, mamãe, tu vai com essa roupa? Cadê a camisa? Irmãos, uma criança, imagina o que o Espírito Santo está falando para mim e para você. Quando você coloca uma roupa que não é da vontade de Deus, e o Espírito Santo diz, não veste isso. É besteira. Essa besteira minha igreja permite usar. Não, irmão, sua igreja não permite usar, não. O Espírito Santo não permite você usar. Eu vou assistir um filme, eu vou assistir uma série. Besteira, só tem uns palavrões. Irmãos, isso é sério, né? Isso é sério, você está falando comigo também, porque eu gosto de um filminho. Não vou mentir, não, gosto de uma série. Mas, irmãos, diga para mim agora, se o Espírito Santo não te incomoda. Ele diz, não assiste isso não. Aleluia. Essa é a voz que nós precisamos reconhecer. Essa é a voz que nós precisamos entender, que quando estamos fazendo alguma coisa errada, o Espírito diz, não faz isso. Não vai por esse caminho. Caminho literalmente falando de rua. Eu vou contar um testemunho para você. Eu ia por uma rua, faz muitos anos, isso, muitos anos mesmo. Eu saí do trabalho e ia até para a casa de Paola, ela está ali. Ela morava aqui perto do Ernestina Pinto, era bem esquisito, né, de lá para cá. E eu ia saindo, e o Espírito Santo disse para mim, ia sempre pelo mesmo caminho, não vá por essa rua. E eu, parecia que tinha alguém do meu lado falando isso. Eu disse, meu Deus, mais uma, eu vou na outra agora. Peguei a outra, irmão, e saí, correndo. Irmãos, eu não sabia o que estava para acontecer, eu não sabia, eu só obedeci. Dias depois, foi uma mulher lá no cartório e ela disse, eu te vi por uma rua. Eu disse, não é possível. Eu te vi por uma rua. E tinham 2 homens prestes a te pegar nessa rua. E eu disse a você, vá por outra rua. Eu disse, não, irmãos, eu chorei. Eu chorei, eu vi toda a cena. Eu já me senti violada, eu disse, Deus, muito obrigada, Senhor. Deus está falando conosco, irmãos. Literalmente. Ele guiando os nossos passos. Eu disse, eu não acredito, Deus é fiel. Então, se Deus falar para você, vá por outra rua, em nome de Jesus, vá pela outra rua. Parece às vezes, né, loucura o que o Espírito Santo está falando para nós. Parece coisa tão besta, né? Vá por outra rua. E coisas ainda tão pequenas que Deus vai falando conosco durante o nosso dia. Irmãos, Deus é poderoso. E Ele tem prazer em nos livrar, amém? Aleluia, Ele tem prazer em falar conosco. É para isso que Ele está dentro de nós. Para falar conosco, nos dar direção. Então, irmãos, o Espírito Santo, Ele foi enviado para isso. E hoje nós temos esse privilégio que o povo de antigamente não tinha. Então, eles passaram por tudo que passaram. E hoje a gente pode evitar tanta coisa só ouvindo o Espírito Santo de Deus. Sabe que para nós o Espírito Santo de Deus não é nenhuma novidade porque você já conhece Ele? Porque quando Ele vem habitar dentro de nós, Ele se revela por completo. Ele não fica dando charadinha de quem Ele é, não. Olha, descubra isso aqui. Olha, eu vou te dar uma oportunidade de descobrir quem eu sou. Não, queridos, Ele se revela por completo. Ele diz, eu sou o Espírito de Deus, estou aqui para ser o consolador, estou aqui para ser a sua direção, estou aqui para ser o seu amigo, estou aqui para ser o poder manifesto de Deus dentro de você. Aleluia, você fica feliz por isso? Ele não é uma pessoa trancada num quarto não, irmãos. Ele é o poder de Deus habitando dentro de mim e de você.
Não é qualquer coisa. Ele já se representou como pomba, como fogo, como vento, mas hoje ele é o próprio Deus dentro de mim e de você, a terceira pessoa da Trindade, dentro de nós. Se isso não for VIP, nada mais é. Diga comigo, eu sou VIP. Não existe outro nível de VIP não, de VIP, eu não vou nem, tá bom, vou falar. Não existe outro nível de VIP, não. É o Espírito Santo, irmãos, que é além de tudo que nós podemos alcançar aqui. É o próprio poder de Deus, amém? Então, abra a sua Bíblia, que agora nós vamos entender como Deus, Ele guia o homem nessa nova aliança, depois de Jesus, o que Jesus conquistou por nós. Aleluia! Romanos 8. Esse texto é muito poderoso, nós vamos ler ele do 1 ao 17. Tu já conseguiu aí, Natan, a versão? Coloca, por favor. Romanos 8, 1 ao 17. Nós vamos ler juntos, amém? Agora, pois, você conhece muito bem esse texto, mas a gente vai se aprofundar um pouco mais nele. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Já começa assim, né? Pouca coisa. Olha só como esse texto já começa. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Eu sei que você pode estar um pouco cansado, com sono, o dia foi um pouco extenso, mas eu vou fazer isso com você, para você. Diga amém! Pode passar. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, olha isso, irmãos, te livrou da lei do pecado e da morte. Pode passar. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Glória a Deus, obrigada, Senhor. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Amém? Mas segundo o Espírito. Pode passar. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne. Então quem anda na carne nunca vai entender essa sensibilidade, essa comunhão com o Espírito. A carne vai predominar e vai afastar a voz do Espírito. Você vai começar a ouvir todas as outras vozes, menos a voz dele. Então nós precisamos, irmãos, estar mais conectados. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Pode passar. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. É impossível ter essa junção entre da carne e do Espírito, irmãos. Ou é Espírito ou é carne. Amém? Não tem como ser os dois, não tem como ser predominante isso não. Portanto, os que estão na carne, olha isso. É um texto tão autoexplicativo, não podem agradar a Deus. Gente, eu acho isso tão forte. Nós sermos filhos de Deus e não agradar a Ele. Eu já desagradei muito a minha mãe. E hoje, eu carreguei isso por muito tempo. Um peso. Oh, Senhor, eu me condenava muito porque eu desagradei muito ela. Você imagina isso, querido? Saber que não estamos agradando a Deus, aquele que é o Criador das nossas vidas. Amém? Vamos continuar. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Glória a Deus pela justiça de Deus, amém? Aleluia, que fez Jesus pecado por nós, para que fôssemos a justiça de Deus. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, irmãos, isso é muito poderoso. Você acha extraordinária a ressurreição de Jesus? Para mim foi um marco na história.
Até na história, a ressurreição de Jesus foi um marco. Agora você pensa, querido, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de você. Aleluia! O que é impossível para você, querido? Aleluia! Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará, amém? Olha aí, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como constrangidos, a viver segundo a carne. Pode passar. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Aleluia. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus, amém? Nós somos filhos de Deus, aleluia. Pode passar. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, amém? Baseados no qual clamamos, Abba, Pai, obrigado, Senhor, aleluia. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito, comunhão, entendimento, que somos filhos de Deus. Aleluia. Pode passar o próximo. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Irmãos, que texto poderoso. Ele vai quebrando assim a pessoa por dentro, né? Que texto poderoso. Nós somos filhos de Deus e o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Você percebe que é com o nosso Espírito que Ele testifica? Que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, Ele confirma a verdade. Ele confirma a verdade. João 14, 16, 17. Nós vamos ler. João 14, 16, 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Amém? Porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis. Por quê, queridos? Porque Ele habita em vós e estará em vós. Amém? Então Jesus decidiu que Ele ia habitar em nós. Então, todo tipo de verdade que vem e procede da palavra do Senhor é o que o Espírito Santo vai concordar com o nosso espírito. Amém? Então, Ele testemunha Jesus Cristo. João 15, 26. Eu vou lendo aqui para a gente ganhar tempo. Quando, porém, enviar o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Amém? Então Jesus, ele não vai estar dizendo, agora o Espírito Santo sou eu, agora chegou a minha vez de brilhar. Não. Ele veio para ser semelhante a Jesus e testemunhar sobre Jesus dentro de nós. Amém? Então eles não estão em competição, não. Eles são 3 em 1, da melhor forma possível que nós poderíamos conhecer. Amém? Então ele anuncia também o que há de vir. Nós vamos ler João 16, versículo 13. Que diz assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Amém? Então, tudo isso que nós estamos aprendendo, tudo isso que Ele vem anunciando, com tudo que vai acontecer, irmãos, isso é poderoso demais. E sabe que Ele vem testificando? Ele vem falando, vocês precisam acordar. Você percebe essa, eu não vou dizer nem, eu vou dizer cobrança mesmo, porque é uma cobrança para os últimos dias para a igreja do Senhor. Então alguns não vão aguentar essa verdade, porque lembra o que a Bíblia diz? Vai dar comichão. As pessoas não irão aguentar mais ouvir sobre essas coisas, mas as coisas vão acontecer, queridos. E nós, como igreja do Senhor, nós temos essa responsabilidade de orar um pouco mais, de clamar um pouco mais, de ter cultos até mais do Espírito Santo, que nós podemos enaltecer Ele. Ele, é Ele.
Eu li no livro de Kenneth Hagin, Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo, que ele disse que nos últimos dias, as nossas igrejas, ele falando na igreja global, em nossas igrejas nós precisamos ter mais cultos sobre o Espírito Santo, sobre Ele, enaltecer a Ele, perceber a presença dEle como igreja. Sabe, queridos, às vezes nós estamos tão distraídos. Não, se você veio para esse lugar, dê o seu melhor. É ser íntegro diante da presença do Senhor. É dar o seu todo. Se o louvor está lá, eu não quero nem saber quem está cantando. Levanta a tua mão, querido. Quem está tocando, quem vai ministrar, levanta a tua mão. Adora aquele que você serve, aquele que você conhece. E sabe, nós não seremos essa noiva adornada se não buscarmos essas coisas. Existe uma preparação para um casamento. E nós estamos nessa preparação. Alinhar algumas coisas, trazer mais força a outras coisas, fazer morrer algumas coisas que estão nos atrapalhando na obra do Senhor. Ou você é perfeito? Não. A nossa expectativa está nele, querido. Ninguém aqui é perfeito. Mas nós estamos olhando para aquele que é. Então, quando nossos olhos estão fixos nele, todas as outras coisas vão perdendo a força. Amém, queridos? Então, Ele confirma a verdade, Ele testemunha Jesus Cristo e Ele anuncia o que há de vir. Você está pronto para o que há de vir? Então, nós como igreja precisamos realmente nos preparar para isso. São os últimos dias, está às portas. Então, que bom, irmãos, que nós estamos recebendo essa porção. Amém? Que Deus tem nos alertado como igreja do Senhor. Se você não tem percebido esses alertas, você precisa orar um pouco mais. Porque Deus vem nos atraindo, nos chamando para esse lugar de santidade. É uma santidade exclusiva de Deus, irmãos. Você pode se sentir a pessoa mais privilegiada desse mundo. Você é exclusivo para isso. Santos e separados para isso, para a santificação. Então, nesses últimos dias, nós vamos precisar, sim, se precisar até nos afogar no azeite. Queimar até o fogo, não sei nem explicar, porque Deus está falando tão forte comigo. É mergulhar mesmo. É o que você está fazendo, fazer melhor. Se não está fazendo melhor, vamos procurar fazer melhor. Não vamos deixar essa chama apagar em nós. Porque essa chama é o Espírito Santo quem dá. E Ele está lá, vamos lá. Taca fogo nisso. Vamos orar. Vamos orar em outras línguas. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu achava isso uma besteira, né? Que para mim, orar em línguas era só quando eu me arrepiava ou sentia alguma coisa muito forte. E eu sempre dizia, oh, meu Deus do céu, o pastor vai dizer, eu sempre digo isso, né? O pastor vai dizer isso de novo, ore em outras línguas, ore em outras línguas. Irmã Rosemary disse, tá lá lavando as roupas, ore em outras línguas. Tá fazendo os serviços domésticos, ore em outras línguas. Irmãos, vai chegar um momento em que isso vai ser tão fácil, tão leve, porque isso pertence a mim e a você. Amém? É como a gente ter um recurso dentro de casa e não saber como usar. A gente tem que procurar saber como usar. Então, isso é um recurso que o Espírito Santo nos deu, nos revestiu de poder para que pudéssemos orar em outras línguas. Então, são coisas tão boas que Ele deixou para nós e que a gente às vezes está só, coloca lá na caixa, fecha a caixa, quando eu precisar eu vou lá. Não é step não, irmãos. Para precisar só quando tiver na emergência. É uma construção diária. Nem que seja 5 minutinhos. Você fica lá, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Eu acho que uma vez, eu não entendi o que Vinícius estava orando não, mas eu acho que ele estava orando em outras línguas, porque foi uma língua muito diferente. Eu digo, Deus, será que o Espírito Santo já batizou meu filho? Meu Deus! Ele estava lá num momento tão poderoso. Eu disse, não. E aí, uau! Sim, glória a Deus, pode ser. Vamos buscar isso, irmãos, como uma criança. Anseia por coisas. Uma criança tem tanta intensidade. E nós precisamos buscar essas coisas como se ainda fôssemos descobrir. Eu quero, eu desejo, eu preciso. Não é nem eu quero, porque o que quero você pode querer hoje, você não quer amanhã, não é? Mas eu preciso orar em outras línguas. Eu preciso orar um pouco mais. Amém? Aleluia. Vamos lá. Então nós temos esse testemunho interior.
Né? Como ouvir essa voz? Como reconhecer essa voz? É através de uma impressão, de um freio, né? Você está lá fazendo alguma coisa, o Espírito Santo, espera aí. Eu não sei você, mas eu acho que Deus tem um jeitinho particular, né, de falar com cada um. Comigo é um negócio mais brabo, assim. Ele diz, eu acho que essa minha filha é um negócio mais grosso, assim. Ei, menina, tu vai para onde? Tu vai fazer isso para quê? Eu entendo assim, né, irmãos? Eu acho que Deus vai, com a nossa personalidade, Ele vai falando diferente, mas com o mesmo propósito. Então, às vezes é uma luz vermelha. Não faz isso. Não vai para isso. Não escolhe isso. Não se associa. Amém? Não é virar inimigo de todo mundo, não. Mas você entende que a associação é diferente? A influência é diferente? Então, ele às vezes faz isso, ele sinaliza, mas também ele sinaliza para as coisas boas. Quantos aqui já tiveram projetos sinalizados pelo Senhor? Plim! A luzinha amarela, a ideia do Espírito Santo, não fui eu nem foi você não, foi ele. A gente recebeu essa plim. Quando foi para abrir a empresa, o Espírito Santo, olha isso aqui. Deus, eu corri lá em casa, amor, olha isso aqui. Vamos fazer. Sentimos a paz que excede todo o entendimento, porque isso é viver a vontade de Deus. Se você tem um projeto e você sente a paz que excede o entendimento, que vence todos os desafios que estão por vir, essa é a vontade do Senhor, porque quando o desafio chegar, você vai dizer, ei, foi Deus que falou. Foi Deus que arquitetou, então a gente vai sair dessa. A gente vai passar por isso, eu não sei como. Eu não sei como eu vou conseguir esse dinheiro, eu não sei como eu vou financiar isso, mas Deus não deu? Então, ele se responsabiliza. Agora, irmão, vai fazer uma coisa que Deus não está mandando fazer. Levanta a mão que já passou esse prejuízo. Deus amado. Foi, irmãos? Olhem, não vou nem contar. Alguns até já sabem. Mas, tudo bem. Quando Deus dá, irmãos, é perfeito. Nós conseguimos passar por cima de todas as coisas. Amém? Então, vamos lá. Então, devemos saber como reconhecer de onde vem a direção de Deus. Amém? Devemos entender mesmo. Dizer, Senhor, fala comigo, Pai. Agora, irmãos, eu acredito que esse nível de comunhão é tão forte que todas as vozes se calam. A incredulidade se cala. O diabo sai até de perto. Porque ele está ali, né, ao redor. Mas, ao nosso redor existem anjos poderosos, amém? Cuidando de nós. Então, às vezes a gente pensa que é até loucura sair de onde a gente está e Deus manda você ir para outro lugar e diz, não, Deus, não posso fazer isso não. Deixar aquilo que é seguro para viver algo que você não sabe nem onde vai pisar. Mas se Deus falou com você, irmãos, eu só digo uma coisa para você, não tenha medo. Amém? Confia plenamente no Senhor. Você vai conseguir. Então, os caminhos de Deus são sempre cheios de amor e paz. Não tem como um plano de Deus que não seja de Deus, você não ter paz. Você já conversa com as pessoas mais próximas? Ih, estou sentindo paz não. Quem já falou isso? Estou sentindo paz não. A gente conversa isso direto, né? Olha, estou sentindo paz de ir para esse lugar não. Até ir para lugares, queridos. Vocês acreditam? Nós íamos ministrar lá em Campina Grande, na igreja do pastor Alisson. E eu senti uma impressão terrível. Sabe Jonas que estava lá no barco e o barco ia afundando porque Jonas estava lá? Era eu se eu fosse nesse carro. Pode acreditar, eu estava com a mesma impressão de Jonas. Eu senti o mesmo medo. Assim, eu disse, ei, sou eu, não me leve não. Eu disse, não estou sentindo paz de ir para essa viagem não. Irmãos, eu ia ministrar o louvor. O pastor tinha chamado a gente para ministrar o louvor. Eu digo, meu Deus, pode a terra abalar, pode tudo abalar. Eu não quero nem saber. Se Deus falar para mim, não vá, eu não vou. Eu não vou. Por mais que seja eu que fosse ministrar o louvor lá. Eu disse, Tiago, olha, infelizmente, não estou sentindo paz. Eu estou com a sensação de que se eu for nesse carro vai acontecer algo muito ruim. Então, mãe me ensinou desde pequena, como a palavra diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, obedece. Não aconteceu nada com eles, graças a Deus. Mas se eu fosse, talvez, ia acontecer. Então, até para isso, queridos, quantas coisas a gente até desobedeceu, né? Uma vez.
que até resultou em um acidente de moto, eu e Tiago. Deus deu sonhos a ele de que a gente ia literalmente morrer, irmãos. A gente ia morrer. Ele ia na moto, aí morria um e o outro conseguia se livrar, não era? E ele sentindo um negócio ruim, mas a gente tinha que ir para João Pessoa. Lá vai, né? Tá bom, Senhor. A gente vai para João Pessoa. A ida foi, chega a gente, né? Não aconteceu nada, graças a Deus. Irmãos, quando a gente volta, que a gente vai entrando em Sapé, antes de Sapé, a câmara de ar do pneu da moto dele estoura e a gente cai no chão. Eu tenho a cicatriz até hoje. A gente cai no chão, graças a Deus não aconteceu nada, mas o atraso que fez a gente parar, ir para o hospital, consertar a moto. Quando a gente estava retornando para Solânia, sabe aquela manzoá, onde era a manzoá ali, vindo, que hoje é desativada? Tinha um homem morto lá de um acidente de moto. Lembra do sonho? Morreu um e o outro conseguiu se livrar. Então, no meio do caminho, Deus nos livrou da morte, irmãos. Mas era melhor ter obedecido, não era? Porque a gente ficou toda arranhada e ainda se livrou da morte. A gente veio o caminho todo chorando, irmãos, com a sensação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu vida de novo. Mas, irmãos, poderia ter acontecido o pior. Então, se Deus falar para você, pode ser o que for, o compromisso que for. Ah, mas Deus vai me livrar. Irmão, não tenta não. A gente tentou e deu no que deu. Então, se Deus falar para você, o Espírito Santo falar, ei, não vai, não vá. É melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Então, a direção de Deus sempre está de acordo com a sua palavra. Deus nunca vai lhe dar uma direção que não esteja na sua palavra. Nunca. Porque Deus é a verdade. Amém? Então, se aparecer alguma coisa que não já tenha sido testificado no seu espírito, você já percebeu que todas as vezes que Deus usa alguém para você, Ele já falou com você? E Ele só confirma, que eu tenho certeza que teremos esses assuntos, né, mais para frente. Irmãos, tudo que Deus fala para mim através de profecias, de visões, Deus já vem confirmando ao meu espírito. Aquilo é apenas uma confirmação da palavra do Senhor. Então, tudo deve estar alinhado com a palavra de Deus. Aquilo que sair da palavra de Deus, caia fora em nome de Jesus. A direção de Deus, normalmente, é oposta à vontade da nossa carne. Já percebeu? Ixi, a gente queria ir mais para João Pessoa. Ixi, aventura de moto. Nossa carne. Mas sabe, queridos, que a vontade de Deus, ela precisa ser alinhada com o nosso espírito. A nossa carne faz morrer um pouco. Amém? Eu passei um momento, né, esse começo de ano, que eu queria muito outro emprego. E eu deixei meu currículo em um monte de canto. E eu, Senhor, será que eu não sou capaz de conseguir um emprego? Você se sente até um pouco incapaz, né? Mas, sabe meu Deus, eu sei que eu não tenho formação, mas eu tenho experiência. E eu querendo justificar o que a minha carne estava querendo. Eu tenho experiência, Senhor. Me ajuda a abrir uma porta para mim. Deus, e todas as portas fechadas, irmãos. Todas as portas fechadas. Até nos supermercados, minha gente, que todo mundo contrata todo mundo. Eu disse, não é possível, não. Aí, tudo bem. Quando eu comecei a descansar, Deus começou a dizer, não é a minha vontade. Eu disse, oh meu Deus, não podia ser, né? Mas não é a nossa vontade, querido. Não é a nossa vontade. É a vontade do Deus eterno, que é soberana sobre nós. Se Deus quer que você permaneça em um lugar, permaneça nesse lugar. É árduo, mas permaneça, Ele vai te dar a graça. Eu digo isso por experiência própria, irmãos. Deus vai derramando um bálsamo assim que a pessoa só entende quando a pessoa vai descansando. A pessoa vai entregando. Oh, Deus me ajuda, dia após dia. Cada dia é um degrau, cada dia é uma superação. Então, permaneça na vontade do Senhor. Independente de qualquer coisa, se é a vontade de Deus, Ele vai te dar graça para passar por isso. Amém? Então, existe alegria na direção de Deus. Por mais que você passe por desafios, você sabe que existe uma alegria. Eu estou na vontade de Deus. Pode dar o que der. Eu estou na vontade de Deus, eu permaneço aqui. Você consegue até rir da situação. Quem aqui já riu da situação? Mesmo sem, ixi, meu Deus, estou sendo moída. Mas, não estou nem aí.
É entender, queridos, que existe uma alegria na vontade perfeita de Deus. Mesmo em dias maus, existe uma alegria que Ele colocou dentro de nós, que nos dá a força necessária para enfrentar os dias maus. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Nós cantamos isso aqui, né? É muito bom a gente cantar a alegria do Senhor é a minha força. É muito bom cantar aqui. Mas enquanto o diabo está te espremendo lá, que você tem que se levantar em fé e dizer: a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha cura quando está lá a enfermidade. A alegria do Senhor é a minha provisão quando está tendo falta. Falta não, quando está tendo um momento de necessidade. Então, irmãos, a gente tem que revigorar isso dentro de nós, porque independente da situação, a alegria do Senhor é a minha força. O Espírito Santo está lá, irmãos, nos lembrando todo um instante. Se levanta, eu te inspiro, eu te ajudo. Vamos, te esforça mais um pouco. Ora que eu quero falar contigo. Mergulha que eu quero me encontrar com você. Então Ele está lá sinalizando todo momento, irmãos, para sermos melhores, para sermos mais fortes. Você acha que Deus quer crente fraco? De forma alguma. Deus quer crente forte, sabendo quem Ele é nele, sabendo que nós podemos nele. Antes de tudo, material, o espiritual. Porque talvez a gente só consiga o material se tivermos afinados espiritualmente. Porque aí nós vamos saber administrar todas as coisas. Guiados pelo Espírito, guiados pela voz do Senhor. Amém? Aleluia. Então existe essa alegria na direção de Deus. Mesmo na tormenta, mesmo nos dias difíceis. Então se alegra, independente de qualquer coisa. Parece loucura? Parece. Mas o que é uma alegria no dia mau para Deus? Nada. Então você é filho de Deus. Tem Ele como Pai. Tem o Espírito Santo. Jesus morreu por nós. O que pode ser maior do que isso, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então, isso que ajuda a gente a largar, né? Essa tenda, a largar esse momento espiritual com Deus. Meditar na palavra. É comer a palavra. Pega um versículo só. Você não precisa ler a Bíblia todo em um dia, não. Pega um versículo só. E vai meditando. Uau! Esse salmo que Lu leu. Uau, que salmo poderoso. Meu Deus do céu. Deus é Deus sobre as nações. Será exaltado entre as nações. Será exaltado entre os povos. Gente, isso é poderoso demais. Meditando na palavra do Senhor. Ter comunhão com o Espírito de Deus. Conhecê-lo. Querer, ter vontade de estar com Ele. Não ter Ele como escape, mas como o Espírito de Deus. Reconhecendo, amém? Louvar. Bota um hino. Meu Deus. O louvor é poderoso. Isso é uma arma poderosa na sua boca. Bota um louvor. O vitorioso habita em mim. Você conhece essa música? Se você não conhece, coloca lá, pastor Eliezer. Eita, esqueci. O vitorioso habita em mim, o maior habita em mim, o vitorioso Jesus habita em mim. Se você cantar isso todo dia, nunca mais você vai esquecer. Então, Jesus está aqui, ó. O Espírito Santo está dentro de mim. É o vitorioso, ele não é perdedor. O perdedor é o diabo, ele não pode ter esse lugar. Quem tem esse lugar é o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, que vivifica, que me inspira, que me levanta todos os dias. Amém? Então, bota um louvor, começa a cantar, mesmo sem vontade, que a pessoa faz coisas sem vontade mesmo. Mãe diz que a gente não só faz o que a gente quer. A gente faz o que é preciso. Então, se está precisando, bota um louvor, se anima. De vez em quando, ontem a gente estava lá cantando, como parecia que a gente estava aqui. Que coisa maravilhosa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Gente, que poderoso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Você esquece tudo cantando isso, exaltando aquele que é por nós. Então faz isso, coloca um louvor, oração e oração em outras línguas. Não deixa isso ser comum para a sua vida. Eu não quero deixar isso ser comum para mim, porque essa é a nossa língua espiritual. Amém? Nós somos seres espirituais. Você é brasileiro, você fala o português. Que brasileiro é você que não fala português? Pode ser até errado, mas fala. Pode ser, né? Vai que... Então, irmãos, a nossa língua é a oração em línguas, em outras línguas.
É a nossa linguagem espiritual. Então é isso que eu deixo para você nessa noite. Deixo para mim também bem guardado em meu coração. Tendo um bom depósito, guardando aquilo que Deus quer falar conosco. Não perde nenhuma oportunidade com o Espírito Santo. Amém? Às vezes o diabo tem roubado esse lugar, irmãos. Porque a gente tem ouvido pouco o Espírito Santo. Então, às vezes ele tem tomado esse lugar que nem é dele. Mas a gente abre, né, a permissão para que ele entre. Mas eu declaro, você pode ficar um pouco em pé? Eu declaro em nome de Jesus. Eu queria chamar Tiago rapidinho. Eu já passei do meu tempo da palavra, mas eu só queria fazer isso. Porque em toda aula, nós temos a teórica e a prática. Amém? Então, eu queria que você fechasse os seus olhos. Não falasse nada, apenas ouvisse o que ele quer falar para você nesse fim de noite. O que ele quer que você faça para os próximos dias. Quem sabe você veio aqui em busca de uma resposta e essa resposta pode ser dada agora, né? Tiago vai tocar uma canção e eu creio que você vai ser inspirado a ouvir ele. Amém? Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Eu declaro sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, esse entendimento da tua presença, Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor habita dentro de nós, fez morada em nós, somos o teu templo, somos a tua morada. E nós queremos, Pai, considerar isso tão importante, Senhor, tão real, em que teu Espírito vai fazer grandes coisas, Senhor. Nós te agradecemos. Aleluia. Você pode agradecer um pouco pelo Espírito Santo? Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo. Obrigado por esse guia, por esse amigo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é a nossa fortaleza. Oh, Espírito Santo, veio trazendo tantas coisas que organizam a nossa vida. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua força. Obrigado pela tua inspiração. Obrigado por quem tu és, a própria pessoa, o Espírito Santo, que nos faz enxergar tantas as coisas, que nos levanta quando nós estamos caídos. Em momentos de tristeza, tu és a nossa alegria, Senhor. Em momentos de desespero, tu és a nossa direção. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Tu és o nosso consolador. Tu és o consolador das nossas vidas. Eu queria cantar apenas um pedacinho dessa canção. Enquanto eu canto isso, você pode aí falar com o Espírito Santo. Veio como um som, como de um vento, veemente e impetuoso, encheu todo lugar. Repartiu as línguas como de fogo, veio para trazer consolação, interceder, mostrar a direção ao trono do Pai. Quem é Ele que abriu meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam, que me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram. Quem nunca me deixará, não me abandonará jamais. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faça o que quiser, sou todo teu. Nós declaramos, eu sou todo teu. Agora você pode cantar isso comigo. Quem é Ele que abriu meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam, que me fez andar novamente quando minhas pernas... Você já passou por isso, querido? Aleluia! Quem nunca me deixará, não me abandonará. Quem é Ele? Quem é Ele que abriu meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam? Foi bem assim que me fez andar
desde quando minhas pernas paralisaram. Quem nunca me deixará, não me abandonará. Não, não, tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faça o que quiser, sou todo teu. Somos tua morada, Senhor. Cante, sua igreja. Sou tua Espírito. Faça o que quiser, faça o que quiser, sou todo teu. Nós dizemos, eu sou todo teu. Todos os dias, em todas as minhas decisões, nos meus sonhos, nos meus planos, nos meus projetos, tudo é teu, Senhor. Obrigado pelo Espírito Santo, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Aleluia. Você pode sentar. Aleluia.